Quem acompanha o Nerd All Stars há mais tempo sabe que eu escrevi um quadrinho, o Omerta, lançado pela editora Guará. E hoje eu vim para te falar que se você quer ler de graça essa história, ela tá no aplicativo FunkToon, um aplicativo de leitura de quadrinho em formato scroll. Faz assim, dá uma olhada no QR Code aqui na tela ou no link aqui na descrição para baixar o aplicativo grátis. Vai lá, lê Omerta e comenta lá no aplicativo mesmo o que você tá achando da história. E capítulos novos estão sendo lançados no FunkToon toda semana, seja do Omerta como de outras HQs. Então aproveita essa oportunidade de conhecer várias histórias de graça com o FunkToon, o querido picolé de boné. Fala galera, hoje é dia de A Queda dos Mutantes, parte 2. É uma história da Marvel, escrita por Louise Simonson e Chris Claremont e desenhada por Walt Simonson e Marc Silvestri no ano de 1988. A Queda dos Mutantes é uma grande saga que passou pelos 3 principais títulos mutantes da época: X-Factor, X-Men e Novos Mutantes. A parte 2 encerra o assunto com o X-Factor, mas é praticamente focada nos X-Men. E deixa pontas soltas para a conclusão e até para a próxima grande saga. Como essa é a parte 2, é essencial que você tenha assistido o vídeo sobre a parte 1, que vai ter o link aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece os quadrinhos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações. Já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E se você quer ajudar o canal a crescer, dá uma olhada nas recompensas do clube de membros ou em outras formas de ajudar que também estão aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa logo depois da queda da imensa nave de Apocalipse, no meio de Manhattan, destruindo inclusive o prédio do X-Factor. Mas o caos das explosões e das destruições se espalharam por Nova York, ainda mais porque nessa época existia o medo da Guerra Fria. Então muitos acreditavam que eram bombas atômicas explodindo. Muitos acreditavam que era o fim do mundo, o Apocalipse. Até heróis urbanos atuaram para conter a população em pânico nesse momento. Heróis como o Demolidor e a Viúva Negra. Mas quem sabia exatamente o que tinha acontecido era o X-Factor. Com os Cavaleiros do Apocalipse derrotados e a sua nave caída no rio Hudson, o X-Factor se revelou como os X-Men originais. Policiais e jornalistas tentavam entrar na nave para conseguir algum tipo de matéria exclusiva. Mas a nave tinha uma programação onde só mutantes tinham a entrada permitida. De primeiro momento a polícia ficou desconfiada das atitudes do X-Factor. Mas com o caos deixado pelos Cavaleiros do Apocalipse, os mutantes ajudaram a salvar inocentes de prédios em chamas e de escombros, por exemplo. Até o Fera, mesmo sabendo que corria o risco de perder a sua inteligência ao usar sua força física, continuava ajudando os inocentes, salvando um senhor dos escombros. Num desses resgates, Scott Summers, o Ciclope, vê uma mulher que ele pensa ser a sua esposa, Madelyne Pryor, mas não era ela. Então Scott admite para Jean Grey que ele achou que amava sua esposa, mas ele se apaixonou por ela, na verdade pela sua semelhança com Jean Grey. Depois de 3 dias seguidos sem dormir, ajudando a população, os mutantes precisavam descansar, e nesses dias a cidade viu a sua atuação e começaram a enxergar os mutantes menos como ameaças e mais como heróis. Então os próprios policiais abriram caminho para que eles pudessem ir até a nave caída no rio Hudson, onde só mutantes podiam entrar para que eles pudessem descansar ali. E ali dentro, Homem de Gelo e Fera começaram a explorar a nave, enquanto Scott e Jean ficaram sozinhos. Scott começa a remoer a morte de Madelyne e o desaparecimento do seu filho. Então Jean diz para ele parar de se concentrar nos mortos e se concentrar nos vivos. Então Jean Grey e Scott Summers se beijam e passam a noite juntos.
Na manhã seguinte, Bob e Hank têm uma surpresa. O senhor que o Fera salvou dos escombros era um alfaiate. E grato pelo X-Factor ter salvado a sua vida, ele fez roupas novas para todos eles. Assim, o X-Factor agora tem novos uniformes. E enquanto Apocalipse analisa a situação de que a sua guerra de mutantes contra humanos seria adiada, os mutantes têm um momento de paz e são ovacionados pelas pessoas que salvaram, finalmente como heróis e não como ameaça. Enquanto tudo isso acontecia com o X-Factor, os X-Men tinham outros problemas. Principalmente Ororo Munroe, a Tempestade, que nessa época estava sem os seus poderes mutantes. Ela então decide que vai fazer algo com relação a isso. Ela vai atrás do homem que tirou as suas habilidades, o seu antigo amado, Ford. Para isso, mesmo ele não querendo essa responsabilidade, Tempestade deixa Wolverine como atual líder dos X-Men. Ford é um nativo americano da tribo dos Cheyenne. Ele cresceu como aprendiz e até filho adotivo do xamã da sua tribo, Nazé. Ford desenvolveu poderes místicos consideráveis com o seu treinamento, até despertar o seu gene X. Ford era um mutante com habilidades de inventar praticamente qualquer coisa. Assim, ele foi chamado também como o Criador. Quando cresceu, Ford serviu na Guerra do Vietnã, onde perdeu a mão e a perna direita, e onde passou por um imenso trauma, ainda não revelado. Ford projetou uma mão e uma perna artificiais para substituir os membros perdidos. E depois do Vietnã, ele passou a rejeitar o seu lado místico e espiritual, focando mais nas suas habilidades mutantes, tecnológicas. Ele trabalhou até com o governo dos Estados Unidos, criando armas, e também criou um dispositivo que poderia neutralizar habilidades sobre-humanas. Essa arma foi tomada de Ford pelo governo e usada na tentativa de parar a vampira. E para protegê-la, a Tempestade tentou salvá-la e acabou sendo atingida. Assim, Tempestade teve os seus poderes totalmente removidos, caindo num rio onde Ford a resgatou. Se sentindo culpado e responsável por isso, Ford levou Tempestade para o seu apartamento no Eagle Plaza, em Dallas, no Texas, onde ficava sua cobertura. E ali, Tempestade foi tratada, onde ela e Ford ficaram intimamente ligados, se apaixonando um pelo outro. Isso até o momento em que Tempestade descobriu que foi Ford quem tinha projetado a arma neutralizadora que removeu seus poderes. Com isso, ela se sentiu traída e com raiva de Ford, ela o abandonou. Depois de tudo isso, Tempestade voltou para os X-Men e passou por vários momentos como o massacre dos Morlocks. Mas agora ela precisava confrontar Ford mais uma vez. Então, 4 dias depois de deixar Wolverine na liderança dos X-Men, Ororo seguiu até o Eagle Plaza em Dallas. O prédio onde Ford morava e usava como seu ninho da águia. Mas agora o local não tinha nem energia e estava completamente deserto. Então, sem poderes, Tempestade tem que subir as escadas dos 100 andares até a cobertura. Só que o único que estava lá em cima era Nazé, o velho xamã e mentor de Ford, que detecta a presença de Tempestade no prédio. Então ele vai preparar as boas-vindas para ela. Chegando finalmente no topo, Ororo vê tudo abandonado e quebrado. Até mesmo janelas quebradas do seu último encontro com o Ford ali. Só que mesmo sem energia, vários hologramas surgem, inclusive recriando o último encontro dela com o Ford ali. E do tempo que Ford esteve no Vietnã. Mas ela vê ali também a presença de demônios. O problema é que até mesmo um sistema de segurança é ativado. Assim, sem poderes, Ororo tem que usar suas habilidades físicas para escapar dos lasers de segurança. Tempestade continuava vendo hologramas do tempo em que ela e Ford estavam juntos. E quando ela chega no centro de comando e desliga o sistema de hologramas, alguém grita desesperado para não fazer isso, para não tirá-la dele. Era Ford
num estado decadente, revivendo aqueles momentos incansavelmente. E quando Tempestade se aproxima, percebe que aquele também era um holograma. Nesse momento então, Nazé aparece. O velho xamã diz para Tempestade que Ford deu as costas ao povo Cheyenne e deixou o seu dever de lutar contra o adversário. Um antigo mal que planeja dominar o mundo e preenchê-lo com o caos absoluto. Nazé foi quem ativou os sistemas de segurança para ver se ainda existia força dentro da Tempestade. Porque ela precisa ajudá-lo a ir atrás de Ford. Só que Tempestade, hoje, odeia Ford por ter sido responsável pelo fim dos seus poderes. Então Nazé faz uma proposta. Já que ela o odeia, os dois deveriam se unir e encontrá-lo. Seja pelo objetivo dele de trazer o seu considerado filho adotivo de volta para os Cheyenne, ou seja pelo objetivo dela de ter os seus poderes de volta, ou de ter a sua vingança. Assim, Tempestade concorda e eles vão seguir essa jornada juntos. Mas ela não percebe que nesse momento, Nazé abre um sorriso sinistro ao ouvir isso. Nesse momento da história dos quadrinhos, a equipe dos X-Men era liderada por Wolverine, e o grupo era composto por Cristal, Vampira, Psylocke, com a adição de Longshot, um homem vindo do Mojoverso, que teve uma certa perda de memória e que tem a habilidade mutante da Boa Sorte. E também com a adição de Alex Summers, o Destrutor, irmão de Ciclope. Alex era namorado de Lorna Dane, a Polaris, filha de Magneto, e que também já foi integrante dos X-Men. Mas atualmente Polaris estava possuída pela mutante incorpórea Malícia. E Malícia era a líder do grupo dos Carrascos. Madelyne Pryor, ou Madelyne Summers, tentou ir até São Francisco depois que o Ciclope a abandonou. Mas algo aconteceu com o seu voo, e ela não se lembra direito, mas ela tem um sonho de que o avião onde estava caiu. Ela pilotava a aeronave e só ela saiu viva do acidente. Só que depois disso, ela entrou numa ambulância e os seus paramédicos eram Arco Voltaico e Caçador de Escalpos dos Carrascos. Ela conseguiu fugir se jogando da ambulância e mesmo assim foi caçada por eles, onde foi atingida por tiros. Parecia um sonho ou algo assim, ou uma memória, porque Madelyne despertou dias depois num hospital em São Francisco, se recuperando de ferimentos reais de bala que sofreu. Os médicos não sabem como ela sobreviveu, mas estava a salvo. O problema é que o seu filho estava desaparecido. É nesse momento que pela primeira vez surgia um novo vilão, o verdadeiro mestre, criador e mandante dos Carrascos. O seu nome é Senhor Sinistro. Ele estava furioso com os Carrascos pela sua falha por não conseguir eliminar Madelyne Pryor, que sobreviveu à tentativa de assassinato. Ninguém entende ainda por que ele quer matar Madelyne. Então o Dentes de Sabre se irrita e até parte para cima do seu líder. Mas o Senhor Sinistro não é derrotado tão facilmente e o para com um único movimento. Então Sinistro ordena que Dentes de Sabre, Embaralhador, Arco Voltaico, Caçador de Escalpos, Vertigo, Arpão e Polaris, como Malícia, terminem o serviço no Hospital de São Francisco. No Instituto Xavier, Cristal treinava na Sala de Perigo, usando o sistema holográfico para criar a Vampira como oponente. Acontece que Cristal não gosta dela, por Vampira ter tido um passado criminoso ao lado das suas mães adotivas, Mística e Sina. De qualquer forma, o treinamento é interrompido porque Wolverine quer todos reunidos para sua próxima missão. Assim, Vampira, Cristal, Psylocke, Longshot, Destrutor e Wolverine partem para São Francisco porque Madelyne Pryor ligou para eles assustada porque toda sua identidade foi aparentemente apagada e ela estava tentando encontrar o seu filho perdido. E o seu marido, Ciclope, mas o prédio do X-Factor acabou de ser destruído. Na frente do hospital, Psylocke percebe a chegada dos Carrascos.
Os X-Men entram no hospital onde encontram Dentes de Sabre pelos corredores, e Caçador de Escalpo estava próximo de Madelyne, pronto para matá-la, mas Vampira consegue nocautear o Dentes de Sabre enquanto Cristal e Longshot nocauteiam o Caçador de Escalpos à distância. Mas Vertigo aparece do lado de fora, incapacitando Longshot e Cristal, e Arpão usa suas armas para atingir Psylocke, enquanto o Embaralhador e Arco Voltaico encontram Destrutor e Wolverine na entrada do hospital. Os X-Men estavam praticamente derrotados nesse combate, mas a própria Madelyne toma a atitude e pega uma das armas caídas do Caçador de Escalpos e consegue nocautear o Embaralhador, dando chance para que a Vampira a leve voando para fora dali. O problema é que Polaris aparece, mostrando que ela é a líder do grupo. E manipulando o magnetismo, ela inicia uma caçada à Vampira e Madelyne, as jogando nas águas da Baía de São Francisco. Mas nesse momento, Cristal aparece para ajudar, e mesmo correndo risco, mesmo ela tendo um conflito com Vampira, ela a salva, porque agora as duas são X-Men, e devem sempre ser uma equipe. Só que esse momento de conciliação entre as duas é interrompido com a chegada de Polaris. De repente, uma rajada de energia do Destrutor afasta a líder da equipe dos Carrascos, mas ele não percebeu quem ela era. Vampira aproveita esse momento para procurar por Madelyne no meio das águas e para levá-la para longe, já que ela era o alvo, enquanto Cristal ficaria ali esperando a chegada do reforço. Só que quando o resto dos X-Men se aproximam, Destrutor percebe que aquela caída ali era sua namorada, a ex-X-Men, Polaris. Com o choque da surpresa, ele é atingido por um ataque magnético da sua amada. Só que Psylocke faz uma leitura psíquica em Polaris e percebe que ela estava sendo possuída. Quem a controlava era a real líder dos Carrascos, a Malícia. E Lorna Dane, a Polaris, lutava dentro dela para retomar o controle, mas ela perdia a batalha. A luta entre os X-Men e os Carrascos se torna generalizada enquanto Destrutor, Cristal e Psylocke são atacados por Arpão, Vertigo e Polaris. Enquanto na ponte Golden Gate, Wolverine e Longshot rastreavam o Embaralhador e o Caçador de Escalpos. Mas o real confronto na ponte começa quando Dentes de Sabre aparece e começa a levar o conflito para o lado pessoal com Wolverine, depois do que aconteceu durante o massacre dos Morlocks. Esse era o início de uma grande rivalidade. Independente disso, os Carrascos se cansam do conflito e consideram que Madelyne Pryor deve estar morta esse tempo todo caída nas águas da Baía. Então consideram a sua missão cumprida e eles recuam. E no meio do confronto contra Dentes de Sabre, Vampira aparece para levar Wolverine dali, enquanto Longshot, graças ao seu poder de boa sorte, encontra e resgata Madelyne Pryor do meio das águas. Mas quem não tem boa sorte é Alex Summers, o Destrutor, que vê Polaris fugindo também, e ela o incita a disparar sua energia nela para pará-la. Ou ele seria responsável também por qualquer um que ela possa matar no futuro. E percebendo que ela tá certa, Destrutor libera uma explosão de energia na sua própria namorada. Mas Polaris consegue bloquear o disparo e ri na cara de Alex, enquanto ela foge dali. Com o fim, por enquanto, do conflito contra os Carrascos, na capital, o grupo Força Federal ia ganhando novos reforços com Comando Escarlate, Muralha e Super Sabre. Agora eles trabalhariam ao lado dos outros vilões reformados, Blob, Pyro, Avalanche, Espiral e Sina, liderados por Mística. O problema é que as apresentações são curtas, porque Sina tem uma visão sobre o futuro dos seus rivais. Acontece que ela não vê futuro, ela vê apenas a morte dos X-Men. Enquanto tudo isso acontecia, Tempestade viajava com Nazé pelos Estados Unidos, na busca por Ford. E Nazé explica como Ford era chamado na sua tribo como o Criador, pela sua habilidade mutante.
e ele é destinado a ser o rival de um ser demoníaco maligno chamado de o Adversário. Eles passam pelo Grand Canyon e pelas Montanhas Rochosas, onde eles continuam a sua jornada. Mas no caminho encontram uma mulher correndo de algo, pedindo ajuda. Só que de repente a mulher se transforma numa criatura demoníaca chamada Olhos Assassinos. Um irmão da mulher também surge e se transforma igual ela, e as duas criaturas atacam Tempestade e Nazé, e os dois precisam lutar contra os monstros. Mas Tempestade percebe que a fraqueza das criaturas é o fogo, e com uma fogueira ela os derrota. Só que os dois ficam feridos e atingidos pelo veneno dos Olhos Assassinos. Nazé explica que os portões que mantêm esses demônios fora da terra estão caindo. E então Tempestade considera que Ford pode ser o responsável por isso. Continuando a jornada, enquanto Tempestade tentava pescar num dia, Nazé de repente desmaia. Ele tentou usar magia para combater o veneno dos Olhos Assassinos, mas estava fraco. E Nazé diz que pode ser que quanto mais eles se aproximam de Ford, mais fraca fica sua magia. Tempestade então faz um tipo de poção para neutralizar o veneno com as indicações de Nazé, e ele diz para que ela tome a poção também. O problema é que logo em seguida, um urso demoníaco imenso ataca a cabana improvisada deles. Eles estavam no meio do verão, mas uma nevasca começa. De repente, uma serpente demoníaca surge de um lago congelado. E Tempestade tentava fugir escalando uma montanha, quando explosões começam. Era uma guerra. Era a Guerra do Vietnã. Tempestade estava tendo visões e se vê no meio daquela guerra onde surgem demônios. E quem os convocou ali foi Ford, que estava no meio disso tudo. Com raiva então, enquanto Ford tenta pegar a Tempestade e beijá-la à força, ela se aproxima com uma faca e o mata. Mas isso era só uma ilusão. Tudo aquilo aconteceu só na sua cabeça. Então Tempestade entende que isso foi uma provação, um teste. E mesmo ela admitindo para Nazé que ainda ama Ford, ela sabe que deve matá-lo. E ao dizer isso, Nazé sorri. Em São Francisco, os X-Men aproveitaram para fazer uma base temporária na ilha abandonada de Alcatraz. E enquanto treinavam para qualquer outro ataque dos carrascos, Madelyne Pryor estava de pé num dos lados do penhasco de Alcatraz e pensa sobre o rumo que a sua vida tomou. Ela teve um filho que está desaparecido, um marido que a abandonou e que ela nem sabe se estava vivo na verdade. E agora era caçada pelos carrascos sem nem saber o porquê. Deixada sem nada, nem mesmo com a aliança de casamento, ela começa a pensar em suicídio. Mas lá embaixo, Alex Summers, o destrutor, vê Madelyne parada na beira do precipício e corre para pará-la. Alex a alcança e consegue convencê-la a não pular, pelo bem do seu filho Nathan, que ainda está por aí em algum lugar. Alex conta sobre a dor que sentiu ao ver Lorna, a sua agora ex-namorada, como membro dos carrascos. Mas eles precisam superar suas dores, juntos, porque os X-Men são como uma família, e juntos eles vão ser vitoriosos. Então eles se abraçam, e assim Alex e Madelyne voltam para a base. Tempestade e Nazé continuavam a sua jornada, perto de Yellowstone, no Wyoming agora. O bizarro ali era a quantidade de neve no meio do verão, e Nazé diz que isso é obra do Adversário. O Adversário só quer causar caos, e a criatura prospera com o universo desmoronando. O Adversário quer causar uma entropia universal, ou seja, apagar a existência para que ele possa recriar tudo como quiser. Isso era como um jogo para ele. E isso ficava mais forte ao se aproximar da montanha onde Ford estava no seu novo ninho. A partir daquele ponto, Tempestade teria que seguir sozinha, e ela
estava pronta para isso, para matar Ford. Então ela beija Nazé em agradecimento e se vai. E sozinho, Nazé diz que não importa qual seja o destino de Ororo, ele vai vencer de uma forma ou de outra. A Força Federal estava em São Francisco nesse momento, e Valerie Cooper, a idealizadora da equipe, dá uma entrevista coletiva apoiando a criação da Lei de Registro Mutante, que vai ser apresentada em breve pelo governo. E a Força Federal vai garantir que a lei seja cumprida. Pessoas escutam isso pela TV, nos jornais e sendo transmitido até numa academia onde Vampira treinava, onde ela é abordada por Mística. Vampira estava feliz em ver a sua mãe adotiva ali, mas o feliz reencontro muda de tom quando Mística avisa sobre a visão de Sina, de que os X-Men, incluindo a filha delas, a Vampira, estão destinados a morrer em Dallas, no Texas, em alguns dias. Ela implora para que Vampira deixe os X-Men, mas Vampira se recusa e diz que agora os X-Men são a sua família e ela não pode abandoná-los. Então Mística, com medo da morte da filha, vai embora chorando. Naquela noite, depois de um show de cristal onde Wolverine a acompanhava, Vampira surge dando a notícia. Perto dali, Destrutor e Longshot saíam de um cinema, onde vem uma garota sendo sequestrada por bandidos, e Longshot a salva. Com a sua boa sorte e com as suas lâminas afiadas, ele para os criminosos, e com a sua atração natural, a garota fica apaixonada por ele, enquanto Destrutor entrega o bando para a polícia, para Tenente Morel. E como agradecimento, ela lhe conta que a Força Federal estava pela cidade caçando os X-Men, e eles deveriam ter cuidado. Então Alex agradece pelo aviso. Depois disso então, todos se reúnem na abandonada Alcatraz, onde reúnem todas as informações. O problema é que, por tudo isso, Wolverine estava muito preocupado com Tempestade, que foi encontrar Ford no Eagle Plaza, que fica em Dallas, no Texas. E Wolverine quer procurá-la para caso ela esteja precisando de ajuda. Ele diz que vai fazer isso sozinho, para não colocar os outros em risco. Mas todos se negam, e todos vão acompanhá-lo, como uma equipe. Até mesmo Madeline Pryor vai acompanhá-los, porque era mais seguro ao lado dos X-Men do que sozinha, sendo um alvo fácil para os carrascos. Assim, eles se preparam, e Psylocke tenta chamar por Tempestade telepaticamente, mas sem sucesso. No Wyoming, Tempestade ouve algo como o vento chamando, enquanto ela escalava uma imensa montanha, e no meio do caminho, demônios surgem. Raios negros preenchiam o topo, e quando Tempestade chega lá, encontra Ford no meio disso tudo. Acima dele, um redemoinho obscuro liberava a passagem de demônios. Era um portal de pura escuridão. Passando pelas criaturas, Ororo lutava enquanto se aproximava ainda mais, mas eram muitos demônios, e eles diziam para ela se render ao seu mestre. Mas, com uma extrema força de vontade, Ororo continua e derrotando as criaturas, ela chega na frente de Ford, que fica feliz ao vê-la ali. Mas antes de dizer qualquer coisa, Tempestade o esfaqueia. Quando ela diz que tá ali para impedi-lo de abrir aquele portal de acesso para os demônios, Ford cai sem forças, dizendo que ele tá ali na verdade para tentar fechá-lo, tentando evitar a destruição do mundo. Ororo foi enganada, e enquanto uma horda de demônios sobe o topo da montanha, ela abraça Ford e os dois pulam da borda, onde se transformam numa luz de energia enviados em direção ao redemoinho das trevas. E observando isso, Nazé ri da sua vitória. Então, usando seus poderes, ele destrói a montanha que Ford usava como base, e comenta como seu plano correu perfeitamente, e o mundo inteiro será dele agora.
Depois do massacre de mutantes, Kitty Pryde, Noturno e Colossus ficaram gravemente feridos, aos cuidados de Moira MacTaggert na Ilha Muir, na Escócia. Kitty não conseguia mais voltar à sua forma corpórea e acabou praticamente desaparecendo. Noturno estava em coma e Colossus ficou travado, mas aos poucos, Peter Rasputin, o Colossus, foi voltando ao normal, por mais que ainda não estivesse 100%. Mas agora, recuperado, Colossus tentava descansar em Edimburgo, na Escócia, onde ele relaxava fazendo desenhos. Até que de repente, uma mulher se aproxima e pede que Peter faça o seu retrato em troca dela ler a sua sorte. Enquanto ele desenhava, ela lia sua mão e dizia que ele é um ser de coragem e o destino de tudo vai depender dele em breve. Surpreso com essas palavras, Peter olha para ela, mas a mulher tinha desaparecido, deixando um tipo de peça de xadrez do Colossus. E o desenho que Peter fez, sem nem perceber, não era do rosto daquela garota. Acontece que quem jogava um jogo de xadrez nesse momento, em algum lugar além dos limites da existência, era o adversário, que estava incorporado em Nazé esse tempo todo. Ele possuiu o antigo xamã e pai adotivo de Ford. Ele, praticamente o deus do caos, tem capturada a guardiã do Omniverso, a filha de Merlin, Roma. E o adversário se vangloria de como removeu Tempestade e Ford do seu tabuleiro. Os únicos que poderiam derrotá-lo. Mas Roma diz que nem tudo estava perdido. Roma é a mulher que Colossus desenhou na sua prancheta. Na Escócia, Colossus encontra um pôster de Procurados sobre os X-Men. Vendo como, apesar do fato deles terem salvado o mundo inúmeras vezes, os mutantes ainda são perseguidos, ele fica enfurecido e na sua forma metálica ele destrói aquela parede. O problema é que, por essa raiva, ele não consegue mais voltar à sua forma normal. De qualquer forma, Colossus sabe que, ainda assim, deve lutar para tornar o mundo um lugar melhor. Então ele liga para o Instituto Xavier para falar com a sua irmã. E, feliz em ouvir Peter, Illyana Rasputin, a magia, se teletransporta para sua localização. Feliz em vê-lo recuperado, ela diz que não pode ficar muito tempo porque os novos mutantes estão indo para uma missão. Então Peter pede rapidamente para que a sua irmã o leve até os X-Men. Acontece que os X-Men estavam à procura de Tempestade, e eles estavam a caminho de Dallas, no Texas, passando até por um rápido encontro com o Hulk Cinza, assim como o X-Factor teve um tempo antes. Só que nesse encontro, Wolverine e Hulk entraram num combate. De qualquer forma, acabando rapidamente com esse encontro, os mutantes continuaram e chegaram finalmente até Dallas, mais precisamente até o Eagle Plaza, a antiga casa de Ford. O lugar estava deserto, mas quando Wolverine decide entrar e investigar, o sistema de segurança dispara. Então Vampira e Longshot o tiram dali. O problema é que quem chegou ali atrás deles também foi a Força Federal. Eles estão ali com a desculpa de que os X-Men têm que ser levados em custódia para assinar a lei de registro mutante. Mas era uma desculpa, porque na verdade Mística e Sina estavam ali para tentar salvar a filha, Vampira. De qualquer forma, os dois grupos se enfrentam por causa disso, num confronto inclusive onde Longshot vê Espiral e sente que a conhece de algum lugar. Nesse momento, Sina joga sua máscara de lado, dizendo que ela não vê mais nada. A partir desse momento, só existe morte para todos que estiverem ali naquele lugar. E enquanto os grupos lutam entre si, no meio daquela madrugada, na escuridão de por volta 3 horas da manhã, o céu simplesmente se abre, emitindo uma luz do sol no meio da noite. Era o início do caos. E Sina grita, dizendo que esse é o sinal. Era o início do fim. Era a hora da morte
dos X-Men e talvez de todo o mundo. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Essa é a segunda parte das 3 que compõem a saga Queda dos Mutantes, e é uma preparação para o final. Então a minha opinião sobre essa história como um todo eu vou deixar pro fim de tudo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.